A comédia sempre foi o espelho mais honesto e, por vezes, mais cruel da sociedade. Ela existe para provocar, para questionar, para caminhar na beirada do abismo. Mas o que acontece quando o abismo olha de volta e se o poder que deveria proteger a liberdade de expressão decide que a piada foi longe demais a ponto de sentenciar um comediante à prisão? No Brasil de junho de 2025, essa pergunta deixou de ser teórica, com a condenação do humorista Léo Lins a uma pena de mais de 8 anos por suas piadas. Uma linha foi cruzada e a discussão explodiu por todo o país. Mas, em meio ao barulho de acusações e debates, o próprio Léo Lins, o epicentro do terremoto, quebrou o silêncio. E o que ele disse não foi apenas uma defesa. Foi um diagnóstico preciso e assustador do tempo em que vivemos. Prepare-se para ouvir os argumentos que colocam em xeque não apenas uma sentença, mas o próprio futuro da liberdade no Brasil. Ele começa diferenciando o homem da persona cômica. Léo Lins, o personagem, utiliza figuras de linguagem, hipérbole e ironia para construir o humor. Uma análise literal do texto de uma piada, segundo teóricos da comédia como Simon Critchley, não se aplica. É uma licença estética, uma interpretação, e era de se esperar, segundo Lins, que uma sentença tão pesada tivesse um embasamento teórico igualmente profundo. Mas aqui vem o primeiro soco no estômago da lógica. Nas palavras do próprio Lins, um dos embasamentos teóricos da juíza para condená-lo a mais de 8 anos de cadeia foi a Wikipédia. Isso não é uma piada. A mesma Wikipédia que exibe um aviso claro de que não é fonte primária de informação e não substitui pesquisa acadêmica. Lins faz uma analogia assustadora. Imagine um inocente acusado de homicídio e a juíza, diante da negação do réu, consulta a Wikipédia sobre a capacidade humana de mentir e, com base nisso, o condena. É um argumento que expõe uma aparente fragilidade na fundamentação da sentença, comparando os avisos do site aos avisos explícitos em seus próprios shows de que se trata de uma obra de ficção teatral. O pronunciamento de Lins então ataca o que ele chama de cegueira racional, uma epidemia onde julgamentos são feitos puramente na emoção, sem a capacidade de interpretar o óbvio. E ele usa trechos da própria sentença para ilustrar seu ponto. Em um momento, a juíza afirma: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Lins rebate com uma metáfora devastadora. Se ele mostra a cabeça, o corpo e o rabo de um jacaré e a pessoa insiste que é um camelo, não há mais como argumentar. A decisão já foi tomada antes mesmo de olhar as evidências. Em outro trecho, a juíza argumenta que, ao ir para o YouTube, o show saiu do teatro. Lins expõe o absurdo lógico dessa afirmação. Então, ao assistir um filme de romance em casa, poderíamos processar os atores por atentado ao pudor, já que a cena não aconteceu mais no estúdio, e sim na sala da nossa casa. Ele classifica essa linha de raciocínio como uma limitação cognitiva grave e preocupante. Mas o golpe final da sentença, segundo Lins, é o mais perigoso de todos. A juíza afirma: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Para o comediante, essa frase destrói qualquer barreira. Se um personagem fictício pode cometer um crime real, então a atriz que faz a vilã na novela pode ser presa. O ator que interpreta um assassino em um filme também. É um precedente que, segundo ele, coloca toda a classe artística na mira do sistema judiciário. Lins descreve a sociedade atual como um coliseu romano, onde grupos vibram quando um suposto adversário é jogado aos leões, enquanto os imperadores invioláveis assistem de seus camarotes. Ele questiona a inversão de valores, onde um olhar pode ser considerado estupro, uma piada vira discurso de ódio, mas a corrupção se torna o padrão e a honestidade uma virtude digna de elogio quando deveria ser a regra.
Ele também revela um momento tenso de seu julgamento, quando o promotor de justiça questionou se as testemunhas de defesa, negros, gays, pessoas com deficiência, não seriam uma minoria dentro da minoria. Lins conta que respondeu questionando o próprio promotor, mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Ele aponta a contradição de um processo que, em nome da defesa das minorias, ignora a opinião das próprias minorias que estavam ali para defendê-lo. Ele critica duramente a lógica de que piadas incentivam o crime, ironizando que, por essa lógica, os envolvidos em desvios bilionários do INSS talvez só tenham ouvido muitas piadas de idosos. A culpa, ele diz, não é do riso. Pelo contrário, o problemático é quando uma piada gera ódio e violência física, como no ataque ao Charlie Hebdo na França, ou o tapa de Will Smith em Chris Rock, e até uma agressão que ele mesmo sofreu. A lógica está invertida, segundo ele, ao culpar quem ri, e não quem agride. Ao final, Lins argumenta que concordar com sentenças como essa é assinar um atestado de que somos adultos infantiloides, incapazes de discernir o que é bom ou ruim para nós, precisando de um Estado babá para ditar do que podemos rir, o que podemos ouvir e, eventualmente, o que podemos pensar. Ele agradece o apoio massivo que recebeu, de colegas, juristas, jornalistas e principalmente dos fãs, compartilhando histórias de pessoas que superaram depressão e outros momentos difíceis com suas piadas. Ele encerra com uma reflexão poderosa e sombria que serve como um aviso para todos. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo. Até porque, se rir virou crime, o silêncio virou regra. Uma frase forte que ecoa muito além do mundo da comédia. O caso Léo Lins, dissecado aqui através de suas próprias palavras, nos deixa diante de uma encruzilhada. De um lado, a proteção de grupos vulneráveis contra discursos que podem ferir e humilhar. Do outro, a defesa de uma liberdade artística que não se dobre ao politicamente correto ou a interpretações literais. A sentença usou a Wikipédia. O comediante usou a lógica. E no meio disso tudo, ficamos nós, a audiência, tentando entender que tipo de país estamos nos tornando. Um que protege seus cidadãos do riso errado ou um que protege o direito de rir, mesmo que isso incomode. A discussão é fundamental e está longe de acabar. Por isso, sua opinião é mais importante do que nunca. Qual seu veredito sobre esse caso? A condenação de Léo Lins é um ataque à liberdade de expressão ou um ato necessário de justiça? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos debater com respeito. Se você valoriza análises profundas como esta e quer continuar questionando o mundo com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima.